Chegar ao primeiro milhão com certeza é o desejo de muitos por aqui. Até por isso, vemos diversos vídeos no YouTube falando exatamente sobre esse mesmo tema. Mas, infelizmente, a maior parte deles tem um viés enganatório. Portanto, hoje eu quero te mostrar na prática como que você consegue atingir esse objetivo tão sonhado de uma forma simples e objetiva. Então vem comigo para o vídeo. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rock. Meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI da Rock Trade. Vamos hoje falar sobre um assunto até polêmico, muito batido aqui no YouTube, mas que com certeza é o objetivo de muitos de vocês, que é atingir o tão sonhado, o primeiro milhão de reais. Muito importante a gente falar aqui sobre esse tema, e mostrar de maneira séria, transparente. Você nos conhece, sabe como que a Rock Trade se posiciona a respeito de diversos temas e esse não vai ser diferente. Então a gente vai mostrar aqui para vocês na prática como que você faz para atingir o seu primeiro milhão de uma maneira muito tranquila. Primeiramente, quero convidar você a curtir esse vídeo, deixa nos comentários se você já atingiu, se você está em busca dessa meta tão sonhada, comenta também se você está gostando dos nossos conteúdos aqui do canal e não deixa de se inscrever também caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá então, pessoal. Falando a respeito do milhão, acho que o principal ponto de início que as pessoas têm que entender a respeito desse assunto é: você sabe como chegar no primeiro milhão? Você sabe exatamente o que você precisa fazer para atingir isso? Você tem uma meta definida? Você sabe em quanto tempo você vai atingir? Qual é o seu passo a passo? Então acho que isso é um dos primeiros pontos que você tem que se atentar. Nós vamos aqui fazer várias simulações mostrando para você diversas situações onde você possa se encaixar, para que você consiga atingir e tornar essa meta mais palpável na sua vida. Então é muito importante que você entenda, primeiramente, quantos milionários existem hoje no Brasil. Esse é um dado importante que você deveria saber. Hoje no Brasil existem aproximadamente 207 mil pessoas que já atingiram essa marca do milhão, segundo uma pesquisa do Credit Suisse. Isso era mais até em 2019, mas com 2020, tudo que aconteceu no ano de 2020, teve uma queda nesse número de milionários. Mas mesmo assim, é uma quantidade expressiva de pessoas que conseguiram atingir essa marca. E o que essas pessoas fizeram de diferente? Basicamente, elas se atentaram a um requisito: juros compostos. Se você já ouviu falar sobre juros compostos, você sabe do que eu estou falando e sabe do poder que os juros compostos têm em qualquer tipo de investimento ou em qualquer tipo de alavancagem financeira. Os juros compostos, ele basicamente é dividido em 3 etapas, em 3 tópicos que você tem que tomar conhecimento e prestar atenção e focar principalmente em um deles. Primeiramente, quais são as 3 premissas dos juros compostos? Primeiro é o capital. Então, qual é o capital inicial que você tem para investir? Quais são os aportes mensais que você consegue fazer para ir fazendo com que esse bolo de dinheiro comece a aumentar? O segundo ponto é o tempo. Em quanto tempo você espera receber esse dinheiro? Em quanto tempo você espera atingir a marca de R$1 milhão? Então, definir também esse tempo é muito importante. E o terceiro e mais importante é taxa de juros, ou quanto você vai render, quanto o seu capital vai render durante esse período para que você consiga atingir essa marca de R$1 milhão. Então, esses 3 tópicos juntos, eles formam o que a gente chama de juros compostos. Eu vou mostrar aqui para vocês várias simulações, usando como base, primeiramente, a taxa Selic, que acabou de subir ontem, o Copom subiu a taxa Selic para 11,75 ao ano, então a gente vai usar a taxa Selic como base para algumas das simulações aqui. E também eu vou te mostrar como que você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida usando o investimento em ações. Eu particularmente acredito que a melhor forma de você atingir R$1 milhão da maneira mais rápida e da maneira mais estratégica é através do investimento em ações, mas não necessariamente o investimento tradicional. Vou te mostrar uma forma de você fazer isso de uma maneira anticrise, de uma maneira antifrágil. Então, fica comigo no vídeo até o final, porque você vai conseguir inclusive printar a tela para ver em qual momento você está, para que você consiga saber o que você precisa fazer para atingir essa marca.
Antes de começarmos aqui mostrar as simulações que eu fiz para vocês, cabe duas ressalvas. O primeiro, eu não considerei os impostos que serão pagos, né, do lucro que você vai obter com esse investimento. Então vamos supor que isso é uma rentabilidade bruta. E segundo, eu também não descontei a inflação, para tornar o vídeo um pouco mais fácil e didático para você. Beleza? Dito esse ponto, então, vamos começar aqui com a primeira simulação que eu fiz para vocês, usando basicamente o Tesouro Direto, né? Então eu peguei lá dentro da plataforma do Tesouro Direto, fiz uma simulação para vocês com a taxa Selic hoje, utilizando um título pós-fixado. O título pós-fixado é aquele que basicamente acompanha a taxa Selic. E aqui também cabe outra ressalva. A gente sabe que a taxa Selic ela varia conforme o tempo, né? Então aqui eu estou considerando a taxa Selic atual, mas é óbvio que em uma média de diversos anos, essa taxa Selic ela vai acabar oscilando. Mas como o Brasil é considerado um país de taxas de juros mais altas, então a gente pode considerar esse valor como sendo aí uma média ao longo do tempo. Então eu utilizei aqui num pós-fixado, lembra que você precisa considerar 3 pontos à hora de investir, pensando em juros compostos? Qual que é o primeiro ponto? Capital. Então qual é o capital inicial que eu usei para essa simulação? Eu usei um capital inicial de R$10.000, como vocês podem ver aí, e nessa simulação não tem aporte mensal. Então você coloca R$10.000 e espera isso render até chegar ao primeiro R$1 milhão. E nessa simulação levaria, usando a taxa Selic atual de 11,75, levaria 498 meses ou 41 anos. Poxa, 41 anos é praticamente a vida que você trabalha para se aposentar, né? Você trabalha em torno de 35, 40 anos contribuindo para atingir ali a sua aposentadoria. Então, se você seguir isso à risca durante todo esse período, ao longo de 41 anos você teria investido R$10.000 e R$995.000 seria basicamente de juros compostos. Bacana? Agora eu fiz uma outra simulação para vocês com o mesmo título pós-fixado, né, de 11,75 ao ano, porém você colocando um aporte mensal. Então ali você todos os meses, além dos R$10.000 que você já havia colocado de capital inicial, você colocando aquele aporte de R$500 todos os meses. Lembra que eu falei para vocês que é importante vocês terem essa disciplina de poupar todos os meses? Então, usando o Tesouro pós-fixado, R$10.000 de capital inicial, R$500 de aporte mensal, você demoraria 25 anos para atingir o seu primeiro milhão. Poxa, melhorou bastante, né? Foram 16 anos ali que você economizou para atingir a sua liberdade financeira. Mas vamos supor que teria uma estratégia operando o mercado de ações no qual você conseguisse uma média de 32% ao ano. Vamos supor, né? Como que isso impactaria esse tempo de você chegar no primeiro milhão, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês no próximo gráfico, né, na próxima tabela aqui, esse mesmo capital inicial de R$10.000, você não colocando nenhum tipo de aporte, mas usando essa rentabilidade hipotética de 32% ao ano, né, que é uma ótima rentabilidade. Se você parar para pensar, Warren Buffett se tornou Warren Buffett com uma média de 20% ao ano, e depois eu vou explicar qual é o grande diferencial de Warren Buffett, né, em relação a todo o restante do mercado, né? Ele teve ali uma resiliência, uma consistência, ele foi um cara antifrágil, ele conseguiu manter a rentabilidade dele ao longo dos anos, independente do mercado. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas voltando aqui à planilha, então, vocês conseguem ver que em 16 anos, usando esse capital inicial de R$10.000, sem nenhum tipo de aporte, você chegaria ao seu primeiro milhão em 16 anos. Já melhorou bastante, você economizou aí quase 10 anos, né, da sua vida, que você pode usar esse tempo para viajar, para fazer o que você mais gosta na sua vida. E se você der um esforço a mais e colocar aquele aporte de R$500, você conseguiria chegar no seu primeiro milhão com 12 anos de esforço ali, de dedicação. Então, imagina você hoje, em 2022, começando com R$10.000, colocando todos os meses R$500, seguindo uma rentabilidade que é antifrágil, e é o que eu vou explicar daqui a pouquinho, você conseguiria atingir essa rentabilidade, atingir esse capital em
12 anos. É muito rápido. Nesse cenário, eu estou considerando que você está aplicando 100% do seu capital nessa única estratégia. Ou seja, os 10 mil reais que você alocou para essa estratégia, que rende 32% ao ano, né, você está usando ela para atingir esse 1 milhão. Mas você pode fazer uma diversificação do seu capital, caso você seja uma pessoa um pouco mais conservadora. O próprio Nassim Taleb, que escreveu, dentre vários livros, A Lógica do Cisne Negro, ele cita uma estratégia que se chama estratégia Barbell, que ela basicamente faz com que você pegue uma pequena parte do seu capital e aloque, né, em uma estratégia que tenha um risco um pouco mais elevado, né, e o restante do seu capital você deixa ali numa renda fixa, em algo extremamente seguro, mas se essa estratégia que está alocada num percentual de risco maior vier a dar um resultado muito forte, isso impacta de uma maneira significativa todo o seu patrimônio. Então é isso que ele chama de assimetria positiva, ou seja, se você perde uma pequena parte do seu capital, mas se você ganha, esse capital se multiplica por diversas vezes e faz com que o seu capital total, né, cresça consideravelmente. Mas nesse momento do vídeo você deve estar se perguntando: se é tão simples assim atingir o primeiro 1 milhão de reais, por que a maioria das pessoas de fato não conseguem atingir essa marca, né, tão importante de investimentos? Porque durante o processo do qual você está passando para chegar ao seu primeiro 1 milhão, existem diversas crises. O mercado financeiro como um todo e o mundo como um todo, ele é incerto, né? E a todo momento está surgindo crises que afetam diretamente na rentabilidade do seu investimento. Então você pode ver, no momento em que a gente está gravando isso, a gente está com crise geopolítica, a pandemia que ainda não acabou, um medo de uma inflação global, né? Tudo isso impacta diretamente na rentabilidade dos seus investimentos. E um dos fatores do porquê o Warren Buffett é o Warren Buffett é pelo fato de que ele se manteve resiliente ao longo de mais de 60, 70 anos de investimentos, de maneira consistente, conseguindo uma taxa de juros, né, uma rentabilidade média anual na casa dos 20%. Ele só é o que ele é porque ele tem esse fato, né, ele tem esse feito na vida dele, que é ser um cara, ser uma pessoa antifrágil. E aqui eu quero explicar para vocês o conceito de antifrágil. Segundo Taleb, novamente, né, citando ele, o que é algo frágil? Algo frágil é aquilo que, quando se dá um impacto, ele quebra. O que seria o contrário de frágil? Seria algo resistente, que ele aguenta, né, por exemplo, a pancada de um impacto. Mas, segundo Taleb, existe uma terceira fase dentro desse impacto, que seria o antifrágil. O antifrágil é aquele que se beneficia do impacto. Então, diferente dele ser resistente, ele se torna melhor com o impacto. Ou seja, você tem que ter dentro dos seus investimentos uma estratégia que funcione independente do cenário. Se o mercado está em queda, você tem que estar ganhando dinheiro. Se o mercado está em alta, você tem que surfar os momentos de alta. E é isso que o Warren Buffett faz. Ao longo dos anos, ele consegue ganhar de maneira consistente todos os anos, em média, de 20%. E lembra que eu falei para vocês que se existisse uma estratégia, hipoteticamente, que rendesse em média 32% ao ano, seria interessante, não seria? Seria até um desafio. Estamos ganhando a mais do que o Warren Buffett. A nossa estratégia já fez isso por 4 anos seguidos. E eu vou mostrar para vocês agora. Só para vocês terem uma ideia. Em 2018, tivemos eleição, ano eleitoral, um ano bem complexo, né? Tivemos uma briga na campanha eleitoral com direito até a facadas, né, vamos dizer assim, né? Todo mundo lembra o que aconteceu em 2018 e mesmo assim a nossa estratégia rendeu 57%. Em 2019 tivemos crises geopolíticas, Irã contra Estados Unidos, possível impeachment de Trump, enfim, foi um ano também bem tenso, nossa estratégia fez mais de 11%. 2020, pandemia do coronavírus, maior pandemia dos últimos 100 anos. A nossa estratégia fez mais de 55%, enquanto a bolsa derretia 48% em questão de um mês. O ano de 2021, o ano passado, né, recessão global, estagflação, foi o nome do ano, né, todo mundo falando de uma possível recessão a nível global. Nossa estratégia fez mais de 11%, enquanto o Ibovespa amargava uma queda de quase 12%. Se você considerar esses 4 anos, na média, a nossa estratégia fez em
torno de 32% de rentabilidade, contra, nesse mesmo período, uma média de 9% do Ibovespa e uma média de 5% da renda fixa. Então, olha o poder de uma estratégia que consegue se beneficiar do caos. Uma estratégia que, em momentos onde a bolsa está em tendência de queda, ela consegue surfar grandes oportunidades de trades na ponta vendida. E se o mercado vira e começa uma tendência forte de alta, nossa estratégia também rapidamente consegue se adequar e buscar diversas oportunidades na ponta compradora. Olha o gráfico que aparece aí na sua tela, dá uma olhada a curva de capital dos últimos 4 anos da nossa estratégia. Se você olhar ali em abril de 2020, enquanto o mercado amargava ali em março e abril de 2020 uma queda gigantesca, nossa estratégia foi um dos melhores meses de operação dessa estratégia. Olha a curva de capital, em 4 anos atingimos quase 200% de rentabilidade, e isso de maneira consistente, independente do cenário, como eu mostrei para vocês. Gostou do conteúdo? Ficou interessado nessa estratégia? Então eu vou deixar um link aqui embaixo com um e-book completo para que você possa entender toda a dinâmica dessa estratégia e para que você possa conhecer um pouco mais. Nos próximos dias vamos fazer outros vídeos falando um pouco mais sobre esse sistema antifrágil, né? Mostrando para você que sim, é possível atingir os seus resultados financeiros mesmo em períodos de crise como o que vamos viver provavelmente nos próximos meses e anos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o maior número de pessoas possíveis. Novamente, deixa aí nos comentários se você gostou e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!